Olá pessoal, sou o professor Alessandro e hoje irei falar sobre força gravitacional universal de Newton, que também é chamada de força-peso. A força gravitacional universal de Newton é uma força que atua entre corpos que possuem massa. Essa força é uma força de atração. Então aqui, por exemplo, tem um corpo de massa 1, um outro corpo de massa 2 e esses corpos estão separados por uma distância r. Esta força gravitacional, a força gravitacional universal de Newton é uma força que atua à distância, ou seja, não é necessário haver contato entre os corpos, e ela é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional à distância que separa esses corpos. E também proporcional a uma constante chamada constante gravitacional universal, que é o G. Este G é bastante pequenininho, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton vezes metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Este G, por ser pequeno, é que faz com que a gente não sinta a força gravitacional em relação a corpos pequenos. Por exemplo, a gente não é atraído ou não sente a atração por algum objeto de massa pequena. Então, tem aí um lápis próximo a você, você não sente a força que tende a unir você e o lápis. Isso porque sua massa multiplicada pela massa do lápis é uma massa, vai dar um resultado pequeno. Este resultado pequeno vezes um G que é extremamente pequeno, 10 elevado a menos 11, ou seja, o produto daria 0,00000 alguma coisa. Dividido pela distância entre os dois elevado ao quadrado, esse número praticamente continua sendo zero. Então a gente não sente essa força que tende a unir objetos com massa pequena. A força gravitacional, então, só seria apreciada, só seria sentida, se pelo menos um dos corpos for um corpo celeste, ou seja, for um corpo com uma massa extremamente alta. Quando tem um dos corpos com massa extremamente alta e fizer o produto M1 vezes M2, ele obter um número já bem elevado. E multiplicando por este 10 elevado a menos 11, ainda assim iria dar um resultado apreciável, não daria 0, alguma coisa. Iria dar um número bem elevado. E este número bem elevado, então, significa dizer que a força gravitacional já seria sentida. Esta força gravitacional também é chamada de força-peso. Ou seja, quando você solta um objeto e o objeto vai em direção à Terra, em direção ao centro da Terra, isso se dá justamente por causa dessa força gravitacional de Newton. Ou seja, é o peso. Então, o peso que faz com que o objeto tenha uma aceleração em direção ao centro da Terra. Aqui, o peso pode ser calculado pelo produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Essa aceleração da gravidade depende do local onde o corpo esteja. Se for na Terra ao nível do mar, o G é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Se for em algum outro lugar, ou mesmo na Terra mais distante do nível do mar, o G se altera. Então o G vai diminuindo com a distância do planeta. Ou, se o G, por exemplo, tivesse um objeto próximo à Lua, a aceleração gravitacional predominante seria a aceleração da Lua. Lá, a aceleração da gravidade é em torno de 3,6. Então, por esse motivo que quando um objeto é solto na Lua, ele irá cair, mas a sua velocidade iria ser alterada de maneira mais lenta, porque a aceleração é menor. Então o objeto cai como se estivesse em câmera lenta. Ele vai caindo bem devagarzinho, a velocidade vai aumentando aos poucos. Na Terra, a aceleração da gravidade vale 10.
quase então 3 vezes maior do que a aceleração da gravidade na Lua. Cuidado, que na Lua os objetos caem, tá? Na Lua há aceleração da gravidade. Se há aceleração da gravidade, isso quer dizer que o corpo irá cair. A força gravitacional universal de Newton diminui com o quadrado da distância. Isso quer dizer que quando eu aumento a distância um pouquinho, a força irá cair muito rápido, irá diminuir muito rápido. Então, olha, se eu tenho uma distância d, se eu dobro a distância, aqui tem um 2 elevado ao quadrado, 4. Então, a nova força será 4 vezes menor. Então, olha, dobrei a distância. Ao dobrar a distância, a força fica 4 vezes menor. Então, você pode decorar que ao dobrar a distância, a força diminui de 4 unidades. É claro que o contrário também vale. Se eu reduzo a distância pela metade, a força irá então ficar multiplicada por 4. Se quando eu aumento a distância de 2, a força diminui de 4, o contrário também vale, né? Se eu reduzo a distância de 2, então vamos aqui a um exemplo. Se eu tenho uma força de 400 Newton a uma distância de 2 metros do objeto, qual será a força se a distância se altera para 8 metros? Então, você tem que lembrar desta frase aqui. Ao dobrar a distância, a força diminui 4 vezes. Então, olha, 2. Se eu dobro a distância, a nova distância vai para 4. Quando a distância for para 4, a força ficará 4 vezes menor. 400 dividido por 4 dá 100. De 4 para chegar a 8, vou dobrar novamente a distância. Então, a força irá ser reduzida 4 vezes novamente. Então, a força estava 100, quando a distância era 4 metros. Dobrei a distância, saindo de 4 e foi para 8. A força irá ser reduzida de 4 unidades, 4 vezes menor. Então, de 100 dividido por 4, a nova força será 25 newtons. Então, gente, a maioria das questões que envolve o raciocínio lógico, eu tenho que saber exatamente isso. Ao dobrar a distância, a força diminui pela metade. Então, ao contrário também vale. Quer ver? Se eu tenho uma força 25 quando a distância é 8, qual será a força quando a distância for 2? Então, ó, de 8 para 2, eu vou dividir por 2 duas vezes. Então, reduzindo por 2 duas vezes, a força fica multiplicada por 4 duas vezes. 25 vezes 4, 100. 100 vezes 4, 400. Tópicos de astronomia. Você tem que saber alguns conceitos básicos de astronomia neste bimestre. Conceito bastante interessante a respeito da Terra. O período de rotação é o tempo que o objeto leva para girar uma vez em torno do seu eixo de rotação, para dar uma volta completa em torno de si mesmo. Este período para a Terra é de 24 horas. O período de translação é o período que o planeta leva para girar uma vez ao redor do Sol. Então, daqui, ó, o período de translação seria o tempo para o planeta Terra fazer este movimento aqui ao redor do Sol. Este tempo dura 364 dias e 6 horas. O ano bissexto significa dizer que tem um dia a mais no calendário. Se eu pego essas 6 horas aqui do período de translação ao longo de 4 anos, vai aparecer 24 horas a mais. Então, essas 24 horas a mais no calendário aparece então
o dia 29 de fevereiro. Dia. Dia significa a parte iluminada do planeta e noite é a parte escura do planeta. O Sol está aqui. O Sol ilumina essa parte do planeta. Aqui seria então o dia. E este lado seria a noite. Pontos cardeais. Bom, você deve lembrar lá de geografia que o Sol nasce no leste. Para a gente descobrir a posição leste, basta você ficar em pé, apontar o seu braço direito para a posição onde o Sol nasce. Então, lá será o leste, o braço esquerdo vai ficar apontado para o oeste, a sua frente o norte e as costas o sul. Esse leste aqui, gente, tem que ter cuidado, que a posição leste é variável ao longo do ano. Então, na verdade, a gente teria um leste médio, seria o leste verdadeiro. Para entender melhor, ao longo do ano, ora o Sol nasce para a esquerda, ora o Sol nasce para a direita. Então tem um máximo para a esquerda e um máximo para a direita. E a posição onde o Sol nasce está justamente associada com as estações do ano. Então, olha, quando o Sol nasce nessa posição intermediária, isso acontece em março ou setembro, chamado equinócio de março e equinócio de setembro, que é quando tem a transição da estação muda para o outono ou então para a primavera. O máximo para a direita seria o início do verão. E o máximo para a esquerda seria o início do inverno. Então, olha, imagina que nós esteja começando o verão. Isso quer dizer que o Sol nasceu o máximo à direita. Com o passar do tempo, ele vem vindo para a esquerda. Quando ele passa por essa posição intermediária, vai acontecer então do verão para o outono, que será o outono. Aí ele continua nascendo para o lado, para a esquerda, dia após dia, até que ele chegue o máximo à esquerda. Aí então vai começar a estação do verão, foi para o outono, começar aqui nesta posição começa o inverno. Com o passar dos dias, o Sol vai se deslocando para a direita até passar novamente por esta posição aqui. Quando ele passa por essa posição, vai acontecer a nova estação. Vai começar a nova estação, vai começar a primavera. Então o Sol vem nascendo para a direita até que ele chegue nesta posição novamente. Aí vai começar o verão novamente. Ao passar dos dias, o Sol vai nascendo cada dia em uma nova posição, e esta nova posição está associada justamente às estações do ano. Pode entender essa posição que o Sol nasce vai se alterando com o passar do tempo? Imaginando aqui, imagina que esse pontinho aqui no meio seja o planeta Terra. Nós, da Terra, tem a impressão que o Sol está se movimentando no espaço. Então, olha, a gente vai observar o movimento do Sol no céu. Então, esse movimento do Sol no céu vai fazer com que altere a forma com que o raio solar atinja o planeta Terra. Por exemplo, se o Sol estiver nessa parte superior, vai iluminar mais a parte superior do planeta Terra do que a parte inferior. Quando ele estiver aqui, será o contrário. E nessas posições intermediárias, o planeta Terra está sendo iluminada de mesma forma, de um lado de cima ou em relação ao lado de baixo. Então seria mais ou menos isso aqui. Ó. Quando o Sol está aqui embaixo, ilumina mais a parte de baixo do planeta. Quando o Sol está aqui em cima, ilumina mais a parte de cima. E na posição intermediária, o Sol vai iluminar o planeta de mesma forma. Então, o movimento de translação
que está associado à alteração da incidência ou do ângulo de incidência da luz solar sobre o planeta faz com que apareça as estações do ano. Cuidado que aquela famosa regrinha que o professor lá do primário diz que quando o planeta está mais distante do Sol seria o inverno, isso é errado. As estações do ano se dá pela alteração de como a luz solar atinge na Terra, com o ângulo que a luz solar faz com a superfície da Terra. Então, o ângulo que o raio solar faz com a superfície da Terra. Cuidado com isso. Fases da Lua. A Lua gira ao redor da Terra. A gente que está na Terra vai observar o que então? A Lua sendo iluminada pelo Sol de maneira diferente. Imagine que a Lua esteja aqui. A Lua estando aqui, a parte iluminada da Lua irá ficar voltada para a Terra. Então, quem olha da Terra vai enxergar a Lua iluminada. Isso a gente chama de Lua cheia. Quando a Lua vai diminuindo o seu brilho, vai diminuindo a parte iluminada, quando ela chega aqui, por exemplo, a metade iluminada e a metade escura. Então ela vem vindo para cá. Quem olha da Terra, quando a Lua está aqui, vai enxergar a parte escura da Lua. Então isso eu chamo de Lua nova. E a Lua, quando está vindo para cá, ela está tendo o seu brilho ou a sua iluminação aumentada. Então ela fica visível no céu. Quando ela fica visível no céu, chamo isso de lua crescente. Uma dica: a luminosidade aumentando, fase crescente. A luminosidade diminuindo, fase minguante. Diminuir quer dizer desaparecer, minguar. Eclipse. Eclipse da Lua. O eclipse da Lua quer dizer que a Lua vai desaparecer no céu. Então, olha, vai acontecer alguma coisa que a Lua ficará ou deixará de ser visível no céu. Este alguma coisa é o quê? Este alguma coisa está associado à passagem pela Lua pela sombra que a Terra produz. O Sol está aqui, está iluminando a Terra. Essa parte é o dia, essa parte aqui é a noite. Nesse pedaço aqui, haverá uma sombra da Terra. Se a Lua passa por dentro da sombra da Terra, acontece o chamado eclipse lunar. E o eclipse do Sol? O eclipse do Sol, o Sol irá desaparecer do céu. O eclipse do Sol acontece na fase de Lua nova e a luz do Sol deixa de atingir a Terra porque a Lua passa no caminho. Então a Lua fica entre a Terra e o Sol, ou a Lua tampa o caminho do raio solar, o caminho que o raio solar faz até a superfície da Terra. O tempo que demora para a Lua dar uma volta ao redor do planeta Terra dura 27 dias. O tempo de translação da Lua é de 27 dias. Mas a gente sabe que não acontece o eclipse todos os meses. Para acontecer o eclipse, a Lua tem que passar exatamente pela sombra da Terra, ou então a Lua tem que passar entre o caminho do raio do Sol até a Terra. Isso não acontece todos os meses porque a Lua não gira ao redor da Terra no mesmo plano que a Terra gira ao redor do Sol. Quer dizer que tem um certo
ângulo de inclinação, fazendo com que o eclipse não ocorra todos os meses. O eclipse lunar acontece com maior frequência do que o solar. Isso por quê? Porque para acontecer o eclipse lunar, a Lua passa por dentro da sombra da Terra. Para acontecer o eclipse solar, a Terra vai ter que entrar na sombra criada pela Lua. Então, a Terra é bem maior do que a Lua. Sendo assim, a sombra da Terra é maior do que a sombra da Lua. Então, é mais fácil a Lua entrar na sombra da Terra do que a Terra entrar na sombra da Lua. Cuidado, gente. A fase da Lua. Todo mundo diz por aí que a Lua apresenta 4 fases. Dado que eu não disse 4 fases quando estava explicando. Falei que tem 4 períodos marcantes. A Lua, ao se movimentar, ela tem períodos marcantes. Quando ela está totalmente iluminada, eu chamo de cheia. Totalmente escura, de nova. E quando ela está sendo, a luminosidade aumenta, eu chamo de crescente, quarto crescente. Quando a luminosidade diminui, eu chamo de quarto minguante. A Lua, gente, a forma como a gente observa a Lua dia após dia, você vai observar que a Lua vai sendo iluminada de uma maneira um pouquinho diferente. Então, na verdade, a Lua apresenta 27 fases, porque cada dia que você olha para a Lua, você enxerga ela de uma maneira diferente. Maré. Conforme você viu no início desta aula, a força gravitacional é uma força que atua entre corpos que possuem massa. Então, você sabe que todos os corpos possuem massa, a água possui massa e a Lua também, a Lua e o Sol. Então, esse efeito maré seria a alteração no nível da água com o passar do tempo. Isso se dá, o efeito maré se dá, então, o efeito maré pode ser alterado pela passagem da Lua próximo ao planeta Terra. Então, a posição que a Lua está vai determinar que aquela região é a região de maré alta. Como a Terra é esférica, o outro lado também fica de maré alta. Isso porque a Terra está girando. Isso se dá porque a água fica espalhada de uma maneira simétrica. Então, esse nível aqui é um pouquinho maior do que este aqui, mas então fica mais ou menos assim. Mas quando a Lua está nesta posição, o Sol, que também possui massa, irá fazer uma contribuição para o aumento deste nível do mar. Quando isso acontece, eu chamo de maré viva. O Sol está influenciando na maré. Maré morta é quando o Sol não influencia tanto na maré. Se a Lua está nessa posição, a maré predominante será a força de atração da Lua. Esta força de atração da Lua, então, ela irá determinar maré alta nesta posição. E na posição também, porque ao contrário também é simétrica. A Lua estando aqui, será maré viva novamente. Porque, olha, o Sol e a Lua estão alinhados. Sol e Lua alinhados, maré viva. Então aqui, maré alta, maré baixa. Esse lado aqui do globo. A Lua estando aqui, será maré morta. Aqui será maré alta. Desse lado de cá, maré baixa. Ok? Só uma observação. A maré será predominante para a posição da Lua, justamente
como você viu também nesta aula, que a força de atração ela diminui com o quadrado da distância. A força de atração diminui com o quadrado da distância. A Lua está bem mais próxima da Terra do que o Sol. Isso quer dizer que mesmo a Lua sendo menor do que o Sol, como a distância é bem reduzida, isso irá causar uma força maior de atração da água do que o Sol propriamente dito. Bom, gente, então por hoje é só. Até a próxima.